Olá! Hoje a gente vai mergulhar num livro, olha, que deu o que falar, né? O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, lá de 1963. Um clássico mesmo. E a promessa dele é, assim, bem audaciosa. Usar uma força que está dentro da gente, o subconsciente, para conseguir mais prosperidade, saúde, paz, essas coisas. Uhum. A fonte que a gente tem aqui, uns trechos do livro, tenta responder aquelas perguntas, sabe? Por que uns são felizes, outros tristes, ricos, pobres? Isso. Saudáveis, doentes. Exato. E o Murphy diz que a resposta está aí, nessa relação entre a mente consciente e a subconsciente. Vamos tentar entender como ele acha que isso funciona? Perfeito. O ponto de partida dele, assim, é definir essas duas mentes, né? A consciente seria a que pensa, que escolhe, que analisa as coisas. A nossa mente do dia a dia, digamos. Isso. Já a subconsciente, para ele, é tipo, imagina um jardim, um solo bem fértil. Ela aceita qualquer semente, qualquer pensamento, qualquer crença que a mente consciente joga lá. E não questiona, sabe? Então, nossos pensamentos, nossos sentimentos mais comuns viram as plantas que crescem na nossa vida, moldam o destino. Que ideia forte, né? É. Ele chama o subconsciente de uma casa do tesouro interna, um poder que, segundo ele, todo mundo tem acesso. Tá. E isso leva para uma das ideias principais dele, que é a tal lei da fé. Ah, sim. Murphy fala que não é tanto em que você acredita, tipo qual religião ou dogma, Aham. mas a fé em si, aquela aceitação mental total daquilo que se quer ou se pede em oração. Eis que traria a resposta do subconsciente. Exato. Ele diz que budistas, cristãos, muçulmanos, judeus, todo mundo poderia ter resultado. Como ele explica isso ser tão universal? Olha, ele coloca isso não como algo religioso, mas como uma lei da mente, uma lei psicológica mesmo. Ah, entendi. O subconsciente responderia à clareza, à convicção do pensamento consciente. A oração, nesse jeito de ver, vira quase uma técnica, sabe? Uma técnica, como assim? É uma interação bem direcionada entre o consciente, que escolhe a meta, e o subconsciente que vai atrás dos meios para realizar. E como o subconsciente não fica analisando, ele só executa a ordem que recebeu da crença. Essa visão mais focada na mecânica da mente era bem diferente para a época, né? Sem dúvida. E para dar força para essa teoria toda, ele usa a própria história, certo? Isso, ele menciona isso Diz que se curou de um sarcoma, que é um tipo de câncer, né? décadas antes, usando o que ele chama de poder de cura do subconsciente dele. É uma afirmação bem impactante, muito. Ele até usa aquela frase: o médico trata a ferida e Deus, ou a inteligência criadora, o subconsciente, a cura. Sim, e essa história pessoal vira um pilar para validar o método no livro. Apresenta a experiência direta como se fosse a prova, né? Algo bem comum nesse tipo de literatura. Faz sentido. E, além disso, o livro se vende como muito prático. Ele oferece o que o Murphy chama de técnicas simples para usar no dia a dia. Tipo, Tipo a oração científica, que parece se focar o pensamento de um jeito bem específico no resultado que você quer. Ou visualização, sabe? Criar imagem na mente. Ou o método afirmativo. afirmações positivas, imagino. Isso. O objetivo dessas técnicas seria impregnar, é a palavra que ele usa, o subconsciente com a ideia do bem que se deseja. Saúde, dinheiro, harmonia. Mas, bom, a gente sabe que nem sempre funciona assim, né? As pessoas rezam, pensam positivo e as coisas não acontecem. Como é que o livro explica essas falhas? Ele aborda isso. Murphy sugere que pode ser, por exemplo, um conflito interno. Como assim? A mente consciente quer uma coisa, mas lá no fundo, no subconsciente, tem crenças contrárias, tipo medos, dúvidas, e aí uma coisa anula a outra, sabe? Entendi. Um cabo de guerra mental. Exato. Ou talvez a técnica usada não foi adequada, faltou clareza, faltou convicção. Mas a ideia principal dele continua sendo: se a pessoa entende como a mente funciona, essa dinâmica consciente e subconsciente, ela poderia, segundo ele, direcionar isso de um jeito mais eficaz para ter resultado. Certo. Então não é só querer de forma passiva. Não, não mesmo. Pelo contrário, o ponto-chave que o material traz é a união. Unir a mente e a emoção com aquilo que se quer. Tem que sentir que já é real, sabe? Sentir a realidade daquilo.
Isso. E ele bate muito na tecla da persistência. Tem aquela frase dele: persista, persista até que raia um novo dia. Sugerindo que não é da noite para o dia. Exato. É repetição, é constância para conseguir reprogramar os padrões lá no subconsciente. Ok. Então, para a gente amarrar aqui os pontos principais que a gente tirou. A ideia central do livro é que a gente tem um poder enorme dentro de nós, o subconsciente, Aham. que responde direto aos nossos pensamentos e crenças mais fortes. E isso influencia a nossa vida, a nossa realidade. Exatamente. E a chave para usar esse poder, segundo o Murphy, seria aprender a direcionar ele de forma consciente. Com as técnicas que ele ensina. Isso. Através de técnicas específicas, todas baseadas na tal lei da fé, que é essa aceitação mental e emocional daquilo que se busca criar na vida. O livro se apresenta como um guia prático para isso. Para essa autotransformação, usando essas leis da mente. Isso mesmo. Bom, isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Uma provocação para quem está ouvindo pensar. Se o nosso pensamento de todo dia tem mesmo esse poder de moldar a nossa experiência de um jeito tão direto como o Murphy sugere, qual seria, talvez, a menor mudança intencional de foco mental ou de padrão de pensamento que alguém poderia experimentar hoje mesmo, só para testar essa ideia, só para ver o que acontece?